capítulo 1. A partir do verso 9, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Para quem não sabe, nós seminaristas estamos estudando o livro de Efésios e quando algum seminarista vem aqui, geralmente a gente tem pregado, até porque o pastor tem pedido para que a gente pregue no livro de Efésios, até porque é um livro que nós estamos lendo e relendo, né? Mas desse ler e reler, algumas coisas me saltaram os olhos, assim como eu creio que de muitos que estão lendo. Aqui ele está falando sobre a questão de mistério, né? Que nos revelou o mistério da sua vontade. Quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor automaticamente, gradativamente, ou para alguns é instantâneo, Deus ele revela sempre alguma coisa. Quando eu me converti, antes de me converter, Deus já estava começando a revelar para mim coisas que eu ainda iria experimentar, apesar de dizer assim, eu nunca vou andar com a palavra debaixo do meu braço. Esse pastor ele não está regulando. Eu, crente, não. Não, isso não é para mim, não. Até porque, quando Deus se revelou para mim, eu tinha apenas 14 anos. E eu ainda levei mais uns 3 anos para poder se cumprir aquilo que Deus tinha revelado através daquele pastor na minha vida. E eu falava que nada, cara, eu tenho tanta coisa para curtir, eu tenho tanta coisa para viver, e eu vou ficar andando com esse negócio para cima e para baixo, debaixo do meu braço. Isso não é para mim, não. Sou muito espiritada, eu sou muito elétrica, e negócio de crente não é legal, crente é meio assim, né? Meio bronco, né? Meio sisudo, a paz do Senhor mesmo. Isso não é para mim, não. Isso não é para mim. Até porque eu já tinha passado por uma situação, porque, para quem não conhece o meu testemunho, eu ia ser freira. Tadinha das freiras. Porque eu ia deixar as freiras doidas. Mas, quando Deus ele tem um propósito de se revelar para os que são seus, você pode dizer que não, você pode dar 1000 voltas. Você vai parar exatamente onde ele quer. Você pode rodar o mundo, mas você vai ter que estar diante dele. E interessante que não é diferente com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um organismo vivo, amém? A igreja, ela está viva. E Deus, ele assim como se revelou para mim, ele também quer se revelar para a sua igreja. E o interessante é que essa palavra mistério, ela aparece 6 vezes no livro de Efésios. E esse mistério não significa que é algo que está encoberto, algo que nos está escondido, mas pelo contrário, foi escondido para o povo no antigo, mas quando Jesus veio, tudo que se estava oculto foi revelado. Todo o propósito que Deus ele tinha para a sua igreja foi revelado através de Cristo. E Cristo, ele nos revelou isso.
Quando você começa a caminhar com Ele, Ele vai falando coisas que você não imagina. Aí eu lembro do profeta Jeremias, que ele fala que Deus ele ia nos anunciar coisas grandes e ocultas que nós não conhecíamos ainda. Jamais eu podia imaginar que hoje eu estaria aqui na frente, segurando um microfone e falando da palavra do Senhor. Jamais eu poderia imaginar que sem ter um centavo no bolso, porque jovem é aquilo, né? Jovem, às vezes, depende de papai e mamãe. Mas eu sempre trabalhei. Mas só que teve um período da minha vida que secou, estagnou. Porque Deus ele queria me revelar algo. Ele queria me mostrar a total dependência nele. Porque, querido, dinheiro não compra felicidade. Dinheiro, ele não compra pastores. Dinheiro não compra a unção que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Essas coisas só nos é dada, só nos é revelada quando nós fazemos uma entrega totalmente diferente, mas de alto valor. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Então, ali Deus ele queria mostrar assim, você vai depender de mim para o lugar onde eu vou te levar. Eu falei, Deus. Que isso, Deus, eu sou tão nova, tenho tanta coisa ainda para ver, e o Senhor está me pedindo para abrir mão de todas as coisas, para te seguir. Isso é doideira, Deus. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou me apresentar perante a sociedade? Porque, querendo ou não, queridos, a sociedade, ela nos exige algo. Porque se você não tem uma carreira, se você não tem uma casa própria, se você não tem um carro, você não é próspero. Perante a sociedade é assim. Estou errada? Se você não veste a melhor roupa de marca, você não se enquadra. Se você não segue os padrões que ele dita, você não se encaixa. Só que tem uma coisa, servir a Deus é pensar fora da caixinha. Servir a Deus é algo totalmente diferente e inexplicável a experiência que você tem com Ele. E são esses mistérios que Deus quer revelar para aqueles que os busca, e o busca em espírito e em verdade. A palavra diz que ele está à procura. Se ele está à procura é porque ele ainda não achou muitos. E eu fui fazer faculdade de teologia sem ter um centavo no bolso e ainda fora do estado onde eu estava. Mas vou te dizer uma coisa, nunca me faltou nada. Teve um período, de vez em quando eu conto essa experiência, eu vivi com R$1, quando R$1 valia mais do que o dólar. Eu vivi com R$1. A igreja estava passando por um problema de transição e o dinheiro parou de chegar. E eu falei, Senhor, só está vindo o dinheiro da mensalidade. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou comprar as coisas? Se eu ficar doente, como é que vai ser? E aí, uma vez, alguém bateu na minha porta e falou assim, Cacau, eu vim trazer R$1 que eu peguei emprestado com você, eu nem lembrava. Mas com R$1 deu para ir no mercado, fazer algumas compras, porque R$1, como eu disse, na época, valia muito. Aí, quando acabou aquelas coisas, vinha outro, Cacau, eu não sei se você vai entender, mas Deus mandou te ofertar R$1. E eu passei assim, quase 5 meses, com R$1. Porque Deus é assim. O mistério de Deus é assim. E o interessante
é que há algumas verdades sobre a natureza da igreja sendo uma com Cristo. Quando nós entendemos que o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, nós nos tornamos um com Ele e Ele conosco. E no livro de Efésios, ele apresenta a igreja como corpo de Cristo, ele sendo o cabeça. Gostaria que você abrisse no capítulo 4, que diz assim, a partir do verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todo alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, quando você aceita Jesus e você faz parte da igreja, você se torna um só corpo, bem ajustado, totalmente ligado. E tudo funciona direitinho. Mas aí, às vezes a gente se depara com situações em que a igreja tem que ser o corpo, mas eu não concordo com a pastora Rosânia. Eu não concordo com o que o pastor Paulo falou aqui em cima. Queridos, você tem que ter cuidado com isso. Porque senão você pode se tornar um câncer dentro da igreja. Alguém sabe o que é um câncer? Como que surge? É uma célula igual a todas que de repente ela acha que todo mundo está contra ela. E ela começa a lutar contra todo mundo, o corpo inteiro. E aí ela vai aglobando com as suas falas, que às vezes não estão baseadas na palavra, porque Deus, ele fala, meu povo peca por falta de conhecimento da minha palavra. E aí, quando a gente vê e eu não digo que ela faz isso de propósito, não. É sem propósito, simplesmente por não concordar. E esquecer que existem passos. As pessoas que estão aqui na frente, ela tem um direcionamento do Espírito Santo. Ninguém sobe aqui por subir. E às vezes você, por não concordar e não fazer um exame pessoal de se aquilo está de acordo, você pode virar um câncer, a qual você pode acabar com a igreja. Você pode matar a igreja. Mas Deus, ele é tão bondoso que ele deu uma boca só para a gente, né, pastora? Mas deu um par de ouvidos para que a gente venha ouvir melhor. Deu um par de olhos para que eu possa enxergar melhor. Porque quando um líder fala algo que eu não concordo, Deus me deu um par de joelhos para dobrar e falar com o Senhor. Senhor, eu acho que isso aí não está legal não, mas se for do Senhor, abra meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ter entendimento do que o Senhor quer fazer com a igreja. Esse é o nosso papel. E orar pelo líder que criou isso. Por que vai ser implantado isso? Vem do Senhor. Esse é o nosso papel. Por isso que o nosso pastor, ele sempre fala, olha, eu estou pregando, mas vai lá na palavra ver se o que eu estou falando realmente bate. Queridos, até uma profecia que você recebe, ela tem que bater aqui, ó. E por isso que meu povo peca, erra, por falta de conhecimento do manual de sobrevivência. E aí a gente vê a igreja como um edifício a qual Cristo, ele é a pedra angular. Tudo que é feito dentro da igreja, ela tem que estar alicerçada em Cristo. Tudo que você faz com a sua vida,
tem que estar alicerçado em Cristo. E quando eu vim para Cabo Frio, uma amiga minha virou e falou assim, vão na igreja comigo? Aí eu ri, né? Falei, querida, eu sou católica, romana, protestante, eu protesto para não ir na igreja. E você vem me chamar para ir na igreja? Você está doida? Olha para mim. Vê se eu tenho cara de quem vai fazer parte do hall de membros de alguma igreja. E ela ficou 3 meses. Vamos na igreja. Vamos na igreja. Até a hora que eu virei e falei assim, vamos fazer um acordo. Eu vou na igreja. Mas depois você tem que me prometer que nunca mais você vai me chamar para o raio da igreja. E queridos, eu fui no aniversário de 15 anos da filha do pastor da Igreja Batista. Quando eu botei o pé na porta, eu ouvi aquela voz por trás de mim. Eu não disse que eu vinha me encontrar com você? Rapaz! Eu só sabia chorar. Imagina a festa de 15 anos e você chorando. A aniversariante veio estar falando, essa daí é louca, né? Veio para minha festa para chorar. Deve estar muito emocionada e feliz porque eu estou debutando. Que nada! Que nada! E aí o pastor virou e falou assim, olha, é festa da minha filha. Eu não ia fazer isso não. Mas eu estou sentindo no meu coração de perguntar se tem alguém aqui nessa noite que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Pergunta como é que eu cheguei lá na frente. Lembro não, sei não. Eu só sei que eu estava lá na frente chorando, de mãozinha levantada, e dizendo que eu queria Jesus. Me pergunta como é que eu levantei. Não sei. Igreja lotada, filha do pastor. Igreja Batista, veio Batista de tudo que tem canto. E estava eu lá. Aí quando acabou a festa, o pastor virou, falou assim, ó, vai em casa, eu vou te levar em casa, vai eu, minha esposa e minha filha, pega uma muda de roupa que você vai lá para casa. Falei, rapaz, o homem nem me conhece, já está me levando para ir dormir na casa dele. Ele falou, eu preciso que você vá. Ele falou, não sei o que ele falou para minha mãe, para o meu pai, e que minha mãe falou, vai, pega lá a sua roupa e vai. Eu sei que eu passei de sábado para domingo, conversando com aquele homem, e ele me explicando um monte de coisa sobre a palavra do Senhor. E eu só sei uma coisa, eu nunca mais larguei isso aqui. Porque esse pastor em São Paulo virou e falou, olha, você pode dizer que não vai andar com a minha palavra debaixo do braço, mas eu te garanto que você vai meditar nela de dia e de noite. E assim foi. Então, quando Deus ele tem um mistério para você, um mistério para a igreja, ele revela. Mas você tem que estar com os seus ouvidos espirituais desbloqueados, desobstruído. Você tem que estar com a sua visão focada para aquilo que ele tem. E quando você faz isso, você se torna o que está em Efésios 5, 23, que diz assim, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, ame a cada uma mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la,
tendo purificado pelo lavar das águas, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Da mesma forma, os maridos devem amar sua mulher. E quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Mas também a palavra vai dizer que nós, mulheres, devemos estar sob uma missão. A missão de amar e honrar aos nossos maridos, assim como a noiva um dia vai honrar o noivo que é Cristo. Mas o que eu quero saltar a vocês é que nós devemos estar como noiva ataviada, preparada, adornada, à espera do noivo. E quando nós entendemos isso, querido, tudo que nos causa embaraço, tudo que nos prende a esse mundo é quebrado. Aí a gente pode dizer, assim como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E vou te falar uma coisa, eu não me arrependo de ter trocado a vida que eu tinha pela vida que Cristo tem para mim. Sabe por quê? Porque mediante a isso, Deus me presenteou com algo tão sublime que eu não podia imaginar. Eu vim de uma família desestruturada, não desestruturada assim, meu pai e minha mãe brigavam o tempo todo, não sei porque eu nunca vi. Mas eu vim de uma casa onde a minha mãe falava assim, ó, seu amigo é você mesmo. Não existe amigo. Eu pensei assim, pô, se não existe amigo, então dentro da minha casa tem um monte de inimigo, né? Meus irmãos não são meu amigo, são meu inimigo. Eu não posso confiar no meu pai e na minha mãe, porque minha mãe disse que meu amigo é só eu. Eu não sei qual foi o trauma que minha mãe teve dentro dessa área. Porque ela falava, eu não tenho amigos, eu tenho colegas. Mas Deus me fez morar dentro de uma família estruturada em Cristo, que foi a família do pastor Paulo. Aonde eu aprendi o que é família, o que é ser irmão, o que é ser esposa, o que é ser um marido. E no final disso, Deus me presenteou com aquele presente ali, ó. O meu marido, o meu esposo, eu só saí da casa do pastor Paulo casada. E olha a doideira. Eu conheci meu marido em janeiro, em abril a gente começou a namorar, em novembro a gente casou. Fui conhecer ele dentro do casamento, não tinha pra onde correr, não. Mas eu entendo que se fosse outra pessoa, talvez hoje eu não estaria casada. Ele é o homem de Deus, a qual Deus tinha preparado para mim. Para aguentar todas as minhas... Aguentar, às vezes, todo o mau humor de quando a gente levanta, né? Foi ele. Mas por quê? Porque eu resolvi dar ouvido ao chamado do Senhor, ao mistério que Deus tinha para mim. E Deus me deu uma segunda família, que é o corpo de Cristo. Às vezes a gente pode não se entender, mas dentro da família não é assim. Às vezes você discute com o seu irmão, mas não quer dizer que você não ama o seu irmão. Meu irmão, meu Deus, eu e meu irmão era água e azeite totalmente. Eu fiquei 4 anos sem falar com meu irmão, porque infelizmente minha mãe não deu infância para o meu irmão. E eu não tinha paciência, sendo adolescente, para aturar as criancices e meninices do meu irmão. Mas hoje eu e o meu irmão somos extremamente amigos. Eu posso bater no meu irmão, os outros não podem bater nele, não. Se bater nele, eu falar mal dele, meu Deus, fazer igual outro, arrepia, é meu.
Fazer igual o videozinho da menina. Minha mãe tem barriga de blengue-blengue, mas é minha mãe. O meu irmão é chato, mas é meu irmão. A comunidade Amai-vos é a minha igreja. Ninguém pode falar mal dela, não. Ninguém pode falar mal de Cat, não. Eu posso falar mal de Cat, mas Cat, ninguém pode falar mal de Cat, não. Senão, né, Cat? Gente, isso é família. Isso é um corpo ajustado, ligado. Mas para que esse corpo ele venha perdurar, devemos buscar crescer em Cristo, crescer na palavra. Para que Cristo ele venha se revelar, para que ele venha se manifestar em nosso meio. E eu queria saber aqui, tem noiva aqui? Tem noiva aqui? Queridos, que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Que nós possamos correr de encontro àquilo que Deus tem. E vou falar uma coisa, se você ainda não sabe qual é o seu papel, peça a Ele. Busque a Ele. Que Ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. O Senhor vai manifestar na sua vida o propósito que Ele tem para você. E é maravilhoso a gente ouvir o Senhor falar. O Senhor dizer e às vezes olhar para você e dizer assim: filhinha, ou filhinho, eu te amo. Eu te amo. Eu queria saber nessa noite se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. A dar esse passo de fé. Porque saiba de uma coisa. Deus, Ele tem prazer em abençoar os que são dele. Deus, Ele tem prazer de falar com os seus filhos. Tanto é que no livro de Efésios ele fala que nós, hoje, por meio do que Cristo fez, nós somos co-herdeiros. Ou seja, não tínhamos nada, direito a nada. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser herdeiro daquilo que Ele tem preparado. Amém? Alguém gostaria de renovar os votos com o Senhor? De falar: Senhor, antes eu andava dentro da tua casa, Senhor, sem saber o que fazer, mas agora eu quero, Senhor. Eu quero saber aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Alguém gostaria? Amém. Que bom que todo mundo tem certeza daquilo que Deus chamou. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Senhor, Pai, está aí o seu povo, Pai. O Senhor conhece, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Pai, buscar a conhecer a Ti. Buscar, Senhor, para que o Senhor venha nos revelar, Pai, os mistérios a qual o Senhor tem conosco. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por cada um que entrou, Senhor, por aquelas portas. Que o Senhor, Pai, possa se revelar a cada um, Pai. Porque a Tua palavra, ela se renova todos os dias.
E as suas misericórdias, elas são renovadas todos os dias. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de trazer a palavra, Senhor, ao teu povo. Muito obrigado por, Senhor, se revelar a mim, Pai. Muito obrigado, Deus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.